Ainda de pé, irmãos, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia agora no Salmo 39. A nossa meditação será em cima do Salmo 39. E tanto pela manhã como à noite, eu trarei uma palavra de final de ano, uma palavra voltada a esse despertamento para a igreja, para os irmãos, de como iniciarmos o novo ano. Quem já abriu no Salmo 39? Diz assim, eu vou ler todo o Salmo. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na presença, enquanto eu estiver na minha presença, o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua, dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O título do salmo é Ao Mestre de Canto, Jedutum, e é um salmo de Davi, e o título é Vaidade da Vida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, nós amamos a Tua palavra, e nela queremos, ó Deus, sempre buscar o alento, a direção, o conselho, ó Deus, para vivermos a nossa vida aqui da maneira que Te agrada, Pai. E aqui temos, Senhor, mais uma linda oração de um servo Teu, ó Deus, mostrando a respeito da fragilidade, da dificuldade da vida. Ó Deus, que isso traga sabedoria aos nossos corações nesta manhã. Eu Te peço isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é Peregrinos rumo ao céu. Eu não sei se ainda há um programa na TV brasileira, ou TV a cabo, mas eu me recordo que alguns anos atrás, eu acabava vendo alguns pedaços desse programa, quem é casado acaba às vezes vendo programa que não gosta porque a esposa gosta, não é isso? É ou não é, meus irmãos? E aí a esposa também acaba vendo programas que ela não gosta porque o marido gosta, Então às vezes lá em casa, eu acabava vendo pedaços de um programa que Denise gostava, um programa que tinha como nome 10 anos mais jovem. Quem já viu esse programa na TV, 10 anos mais jovem, Era um programa que mais ou menos acontecia assim, Era um programa que mulheres eram desafiadas nas ruas, Alguém passava pela rua e
a coordenação do programa desafiava aquela mulher a aceitar um tratamento estético, né, que iria mudar a aparência dela e deixar ela com a aparência mais jovem. E aí levava a mulher para um salão de beleza, tratava da pele, do cabelo, e, enfim, fazia uma série de coisas, e aquela mulher, né, voltava, não, realmente com uma aparência diferente. E, obviamente, essa proposta de tornar as mulheres mais jovens não é difícil de convencer as mulheres. É ou não é, minhas irmãs? Não é difícil, né? Então, a maioria aceitava o convite, né, para ir e receber esse tratamento. E depois do tratamento aplicado, a mulher era colocada numa redoma, num lugar público, e ali as pessoas que passavam, os transeuntes, né, eram abordados para responderem qual era a idade que aquela mulher tinha, né? E aí ficava lá, e alguém passava e alguém perguntava, qual é a idade que você dá para essa mulher, né? E quase todos que eram perguntados reduziam a idade da mulher, e às vezes não reduziam só em 10 anos, não, reduziam em 15, 20, né? E realmente era algo que mudava. Obviamente que esse tratamento estético mudava as aparências das mulheres, e elas ficavam super felizes com isso, né? Mas esta mudança estética não alterava, vamos assim dizer, de fato a idade biológica. O tempo continuava passando, né, para elas, e não retrocedia. Aquela mudança era uma mudança na aparência, mas não era uma mudança de fato na idade que elas tinham. O autor deste salmo que lemos, o rei Davi, ele foi um homem que viveu uma vida intensa e tensa, tendo que enfrentar desde cedo muitas coisas. Quem conhece a biografia de Davi sabe, né? Ele, de certa maneira, foi um homem que aparentemente foi rejeitado pelo próprio pai, porque quando Samuel foi lá buscar entre os filhos de Jessé, um que poderia ser rei, Jessé chamou todos menos Davi, e se lembrou de Davi apenas no final. Então foi um homem que provavelmente sofreu a rejeição do pai, sofreu a rejeição também dos próprios irmãos. Quando ele vai para o campo de batalha, aqueles irmãos perguntam, o que você está fazendo aqui? Né? Talvez sofreu o ciúme também de Saul, né? Ele queria ali simplesmente estar ali ao lado de Saul, servindo, e Saul queria o matar de tudo que era jeito. Sofreu as conspirações para tirá-lo do trono. Uma vez que ele chegou no trono, queriam tirá-lo do trono. Então podemos dizer que Davi sofreu uma vida tensa e intensa, mas mesmo assim ele morreu aproximadamente aos 70 anos de idade, que para os padrões da época era uma idade avançada. Hoje 70 anos, a gente fala, poxa, morreu novo ainda, né? 80 anos, morreu novo, né? Mas para o padrão da época, 70 anos era uma idade avançada. E o escritor do livro de Crônicas, né, lá em 1 Crônicas 29, 28, ele relata que Davi morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. No entanto, vemos neste salmo aqui, Davi ponderando sobre diversas questões, e a mais marcante dela, neste Salmo 39, é sobre a brevidade da vida humana, sua transitoriedade, sua aparente insignificância comparada a outros tempos que possamos calcular. Por exemplo, quando se fala do tempo da existência da Terra, se formos pela idade científica do carbono, né? A Terra teria bilhões de anos, e aí diante de bilhões de anos, o que é 90 anos? O que é 80 anos? Então a vida realmente nos parece muito breve. Então nessa ponderação Davi mostra isso.
E esta não foi uma ponderação apenas que Davi teve. Muitos outros antes de Davi teve esses pensamentos, e depois dele também, muitos outros ponderaram sobre a brevidade da vida. Desde cedo, nós vemos esse dilema no coração humano, e por conta desse dilema, a tentativa de descontrolar o tempo, de se ter o controle a respeito do tempo. Então, desde cedo, nós vemos um homem tentando controlar o tempo, marcar os seus dias, ter o controle das suas tarefas, ter o controle das suas horas. E uma das primeiras referências sobre a contagem do tempo, ela data de 3.000 anos antes de Cristo. Então, somando os 2.000 anos que temos, então a primeira referência sobre uma contagem de tempo é algo de 5.000 anos atrás, lá na região da Suméria, onde se inventou o primeiro calendário baseado nos ciclos lunares. Foi o primeiro calendário inventado na humanidade. E este calendário foi fundamental para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Então, na Suméria, esse calendário foi inventado para se controlar o plantio, a colheita, como se faria isso. Mais tarde, os egípcios inventaram um calendário solar, que serviu também de base para o calendário que nós usamos. O nosso calendário, o calendário juliano, ele é fortemente baseado no calendário egípcio, que era dividido, o calendário egípcio era dividido em 12 meses de 30 dias, e mais 5 dias que eram dedicados aos deuses. Então, esse era o calendário egípcio. Mais um pouco à frente, os gregos introduziram o conceito de horas, e os romanos desenvolveram o conceito de ano bissexto. Então, o calendário que nós temos, ele é fruto dessa evolução da contagem do tempo, do calendário solar, do calendário lunar, das contribuições que cada sociedade dessa fez. Mas ainda que tenhamos criado tudo isso, irmãos, ainda que tenhamos o controle do tempo, ou a ideia de controle do tempo, até na questão de milissegundos, às vezes uma prova de natação é decidida não nos segundos, é decidida nos milissegundos, A gente, pelos olhos, a gente não sabe quem bateu primeiro, mas quando se vai ver lá na contagem do tempo, a diferença não chega nem a 1 segundo, foi milissegundos. Então, ainda que tenhamos essa ideia, de termos criado tudo isso, e tenhamos a impressão de termos mais controle sobre o tempo, a verdade é que a nossa vida nesta terra continua sendo um sopro, e nós estamos de passagem por aqui. Davi escreve esse salmo, e logo no cabeçalho, ele o dedica a Jedutum, que era um dos 3 regentes permanentes da corte para conduzir o coral real. Imagine, Júnior, você ser um dos 3 lá, Jedutum era um dos 3 regentes do coral real, para estar ali só dedicado ao louvor, O nome Jedutum significa, obviamente, e aí faz toda a coerência, significa louvor, aquele que louva. Mas numa mensagem pregada em cima desse salmo, o Salmo 39, Santo Agostinho, citando São Jerônimo, que foi o pai da exegese bíblica, que foi aquele que fez com que a Bíblia chegasse, foi um dos responsáveis para que a Bíblia chegasse até nós. Santo Agostinho, citando São Jerônimo, diz que o nome Jedutum também pode significar o seguinte: aquele que atravessa, aquele que passa por entre eles. E de certa maneira, algo que se encaixa bem no Salmo 39, e faz uma boa representação de todos nós, irmãos, homens,
né? Pois todos nós podemos dizer que somos um Gedutum, que temos a missão de louvar a Deus enquanto passamos por esta terra, enquanto passamos por entre eles, por entre a multidão, por entre o povo. Então faz muita justiça também esse significado que Santo Agostinho traz. E como é que alguém passa por esta vida, meus irmãos? O peregrino neste mundo deve certamente focar nas atividades ou ações mais nobres, né? Se a gente sabe que a nossa vida é breve, se a gente sabe que o nosso tempo é curto, nós devemos focar as nossas atividades e preocupações com aquilo que é o quê, meus irmãos? Mais importante, com as coisas que são mais nobres. E é isto que o salmista se propõe a fazer. Logo na abertura do salmo, ele tem essa preocupação, ele cria uma resolução. No verso 1 ele diz aqui: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então o salmista, sabendo da brevidade da vida dele, ele se propõe a uma atividade muito especial: criar um controle sobre a sua própria vida, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras. E eis aqui uma boa e excelente resolução para o ano novo que vamos entrar: falar menos e ouvir mais. Essa é uma boa resolução, é ou não é, meus irmãos? É ou não é, igreja? Falar menos, ouvir mais. E a Bíblia toda, passando pelos Salmos, passando pelo livro de Provérbios, chegando, né, até mesmo a Tiago, a Bíblia mostra que aquele que controla a sua língua, ele é um homem sábio. Tiago chega a dizer que é um perfeito varão, aquele que consegue controlar a sua boca. Infelizmente, muitos cristãos, ignorando o conselho da palavra de Deus, continuam tropeçando e causando desastre com aquilo que falam. É ou não é, meus irmãos? Quem de nós aqui já não passou pelo momento que, se pudéssemos pegar as palavras e botar de volta na boca? É por algo que falamos que não deveríamos falar, algo que deixamos o sentimento vir primeiro. Eu conheci alguns cristãos, até mesmo que achavam isso uma virtude, e diziam: eu sou assim mesmo, falo tudo o que tenho vontade. E quando eu via isso da boca de um cristão, eu ficava apavorado, dizendo assim: acho que essa pessoa não entendeu bem aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, uma primeira exortação nesta manhã aos irmãos é: cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não ignore o sábio conselho da palavra de Deus. Sim, devemos seguir aqui o conselho da palavra de Deus, e devemos colocar mordaça, cadeados nas nossas bocas, para não falarmos aquilo que não devemos falar. Amém, igreja? Então o salmista, ele começa assim: eu vou vigiar, eu vou vigiar a mim mesmo, vou vigiar meus pensamentos, vou vigiar as minhas palavras. No entanto, olha como que a vida é complicada, né? No entanto, cuidado para que, evitando um extremo, não caiamos em outro extremo, que foi o extremo que o salmista caiu. Ele se preocupou tanto em não falar bobagens, que deixou de falar qualquer coisa. Chegou até mesmo a se silenciar a respeito do bem que ele deveria falar. Verso 2 ele diz: emudeci em silêncio, e também calei acerca o que, meus irmãos? Do bem, e a minha dor se agravou.
Então é uma preocupação nobre dizermos: vou cuidar da minha boca, para não falar coisas que eu não tenho que falar. Mas nós não podemos chegar ao extremo de não querer falar nada. Temos sim uma missão de falarmos aquilo que é o bem, de falarmos aquilo que é importante. No mundo onde entrar mudo e sair calado parece ser uma boa estratégia para se viver, meus irmãos, para não se entrar em confusão, também pode nos levar a um estado de indiferença e frieza com respeito ao amor ao próximo, e também não tem o respaldo bíblico. Então nós precisamos trabalhar esses dois lados, sim, termos cuidado naquilo que vamos falar, mas não chegarmos ao extremo de não falar também a respeito daquilo que é bom, e nos tornarmos pessoas frias e indiferentes com respeito ao nosso próximo, e isso não tem o respaldo da Bíblia. Então Davi tentou fazer isso, e ele percebeu que isso trouxe dores terríveis, por conta da indiferença. Por um lado ele ficou feliz, não estou falando tanta besteira, mas por um outro lado ele percebeu que se tornou uma pessoa indiferente. E diz o texto que ele começou a sentir dores terríveis, sofreu dores terríveis por conta da indiferença. Talvez você já tenha provado desta dor em menor ou maior grau. Talvez por ter tido a oportunidade de alertar alguém sobre um perigo que aquela pessoa corria ao adotar um caminho, ao adotar um estilo de vida, e aquele perigo que você não alertou para a pessoa, aquele perigo se tornou de fato, se tornou real e destruiu aquela vida. Quantos de nós já não passou por isso? Tendo às vezes parentes, tendo pessoas amigas, tendo pessoas até mesmo dentro da igreja, que nós vimos que algo não estava muito bem acontecendo na vida daquela pessoa, e nos calamos a respeito disso, quando na verdade deveríamos falar, alertar. Então foi isso que Davi sentiu. Ele disse que quando se calou a respeito do bem, ele também sentiu dores terríveis, ele sentiu o coração dele se apertar. Então o Salmo nos mostra, meus irmãos, que este não é também o caminho. Silenciar-se completamente ao ponto de nos calarmos com respeito ao bem, esse não é também o caminho. Deus nos chama ao exercício também de falar, mas falar coisas corretas, de falar coisas que produzam vida, de falar coisas que produzam bênção na vida de outras pessoas. O mundo tem se tornado um lugar pior, meus irmãos, porque as pessoas estão se silenciando com respeito ao bem. Tem aquela famosa frase de Luther King, que muitos conhecem essa frase, que ele disse, o que me espanta não é a maldade dos maus, mas o que me espanta é o silêncio dos bons. E de certa forma é isso, nós temos visto que o mundo tem se tornado um mundo pior, porque as pessoas têm se silenciado a respeito daquilo que é bem, aquilo que é o correto, aquilo que é vida. E nós, cristãos, às vezes temos nos silenciado, e o Evangelho tem deixado de impactar e transformar vidas, pois muitos cristãos deixaram de anunciá-lo ao perdido. Então, silenciar-se completamente também não é o caminho. Deus nos chama nesse ano de 2025 a falarmos, mas falarmos aquilo que é bom, aquilo que traz bênção, e especialmente falarmos da palavra de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, pastor, qual é o caminho? E foi isto que o salmista foi buscar, porque na sua própria cabeça ele disse, eu vou me silenciar, mas ele viu que silenciando completamente não dava certo, então ele viu que teria que falar, e aí ele disse, ele começa a procurar o caminho, e foi isso que o salmista foi buscar, e foi buscar justamente com o instrumento que ele pensou que não deveria usar. Lá no verso 1 ele diz, vou colocar mordaça na minha boca e na minha língua. Mas aqui no finalzinho do verso 3,
ele diz: então disse eu com a própria língua. E aí ele começa a fazer orações. E no verso 4 ele faz um pedido a Deus, dizendo: Senhor, dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então o salmista, ele pede a Deus entendimento sobre a sua própria fragilidade. E reconhecer, irmãos, a nossa fragilidade, eu diria que é algo libertador. As coisas piores que acontecem na vida de uma pessoa é quando ela não reconhece as suas limitações, é quando ela não reconhece as suas fragilidades, é quando ela acha que pode fazer muito mais do que deveria fazer. Então, reconhecer a nossa fragilidade é algo libertador. Eu diria que é o início para grandes mudanças que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quantas são as pessoas que, quando descobrem que tem pouco tempo de vida, passam a priorizar aquilo que é mais importante para eles? Quantos são os casos que nós ouvimos aí, de pessoas que viviam um tipo de vida, até serem diagnosticados com alguma coisa que diga: olha, você não tem muito mais tempo de vida, e aquilo muda uma chave na cabeça da pessoa. Foi isso que aconteceu com um dos maestros da Orquestra Sinfônica Brasileira. Uma vez eu li uma entrevista dele na revista, acho que Isto É, falando sobre esse episódio na vida dele. Enquanto era maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele viajava o mundo, fazia diversos concertos, tendo uma vida agitada, sem tempo para quase nada, até que num exame, num check-up que ele fez, descobriu que ele tinha um câncer. E aquilo o fez mudar radicalmente. Ele deixou a vida agitada que levava, diminuiu a quantidade de concertos que fazia e passou a se dedicar às coisas importantes que ele queria fazer e que achava que não tinha tempo. Então aquilo mudou na mente dele quando ele reconheceu a sua fragilidade, a sua brevidade, o seu pouco tempo de vida. Mas a verdade é, irmãos, que nós não precisamos tomar tais decisões quando descobrimos uma doença. É ou não é, meus irmãos? Nós temos a palavra de Deus que nos ensina isso. A palavra de Deus que está nos dizendo: você tem uma vida breve, você tem uma vida que é limitada. Então nós temos a palavra, então não precisamos descobrir uma doença para mudar a chave. A verdade é que a palavra de Deus nos lembra isso o tempo todo. Aqui em Salmo, lá no próprio Evangelho, quando Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, buscai em primeiro lugar o quê? A aposentadoria. É isso que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o primeiro milhão. Não, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o que, igreja? O reino de Deus. Então nós temos esse ensinamento bíblico de que a vida é frágil, de que a nossa vida é um sopro e que a nossa prioridade tem que ser as coisas do Senhor. Mas é verdade, irmãos, há uma propaganda contrária, maçante, diária, que nos chama para uma vida agitada e ambiciosa, para uma vida pautada nos recursos que devemos acumular. Essa é a propaganda o tempo todo. Neste final de ano, parece que é uma coisa já gravada, né? A gente que fica observando muito a vida, né? Parece que algumas coisas são gravadas, só bota a fita de novo e muda alguns personagens, né? Todo final de ano vem aquelas reportagens sobre a mega sena acumulada, a mega sena da virada. E nesse final de ano, quantos estão acreditando que suas vidas
poderão mudar para melhor se acertarem o tão sonhado números na Mega Sena da virada. E até mesmo as felicitações mais comuns de final de ano são essas, né? Pode crer, no dia 31, as pessoas que vão te dar felicitações de final de ano vão dizer geralmente assim, né? Muita saúde, paz, e qual é a terceira frase? Muito dinheiro no bolso. Por quê? Porque há uma propaganda maçante, diária, de que a nossa vida pode se tornar melhor se tivermos muito dinheiro no bolso. E nessa reflexão do Salmo 39, Davi mostra que tal pensamento era inútil. Ele diz isso lá no verso 6. Ele diz assim no verso 6: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros, e o que diz a Bíblia, meus irmãos? E não sabe quem os levará. E a vida está aí para nos mostrar exatamente isso. Pessoas que gastaram toda a sua vida amontoando tesouros, e não se sabe quem os levará. As brigas judiciais, os problemas que acontecem, isso não é só de pessoas ricas não, até de pessoas que não são tão ricas, né? Às vezes quantos filhos brigam, às vezes por uma casinha pequena, por um pedaço de terreno. Então nós vemos, então a Bíblia sabe nos mostrar isso. Então na sua reflexão Davi mostra que o caminho não é esse, meus irmãos, de acharmos que a nossa felicidade vai estar no acúmulo da nossa riqueza. Então na nossa caminhada como peregrinos deste mundo, ouça isso, não devemos confiar demais na projeção de tempo que iremos viver e nem na riqueza que poderemos acumular. São duas ilusões isso, né? Eu brinco com meu pai, chegou aos 82 anos, e ele diz, eu vou chegar aos 100, eu desejo que ele chegue aos 100, meu maior desejo. Minha sogra está com 92 anos, e aí ela já fala o contrário, eu não quero chegar aos 100, mas parece que quanto mais ela fala que não quer chegar, mais ela está chegando aos 100, né? Mas é uma ilusão, é uma projeção que nós criamos, mas nós não temos controle sobre isso. Então, como peregrinos neste mundo, não devemos confiar demais na projeção de tempo que iremos viver. Você pode querer viver 100 anos, é um desejo nobre. Mas quantas pessoas, neste ano de 2024, partiram? Umas com 90, outros com 60, outros com 30, a projeção de tempo que vamos viver é uma ilusão, e as riquezas que podemos acumular é outra. Então, meus irmãos, surge a pergunta, no que temos que confiar? E foi essa a pergunta que o salmista fez aqui no texto. Depois de ter percebido tudo isso, a fragilidade da vida, a ilusão das riquezas, ele diz lá no verso 7, e eu, Senhor, o que espero? O que eu espero? E a resposta ele próprio dá, ele diz, tu és a minha esperança. A igreja pode dizer isso nessa manhã? Senhor, diga comigo, Senhor, tu és a minha esperança. Então o salmista ele reconhece isso. O salmista faz essa pergunta e a responde de forma imediata e enfática. É no Senhor que ele iria esperar e confiar. Ele começou o salmo achando que a solução para não ser envergonhado perante o ímpio viria dele mesmo. A abertura do salmo ele diz, né? Eu colocarei mordaça, eu farei isso. Então, de certa maneira, ele achava que a solução para uma vida melhor estava nele mesmo. Mas aqui no verso 7 e 8, ele reconhece que é esperando no Senhor
que era confiando no Senhor, que viria, o verso 8 diz, que viria o livramento de todas as suas iniquidades, para que não me faças o opróbrio do insensato. Então aquilo que ele queria fugir por conta própria, agora ele entende que era esperando no Senhor, era confiando no Senhor, que o Senhor traria o livramento para ele. E somente confiando e esperando em Deus, irmãos, é que ele poderia evitar a iniquidade, não somente a iniquidade dos lábios, que essa obviamente que é a iniquidade pública, porque quando a gente fala, aquela iniquidade se torna pública. Mas quando a gente confia no Senhor, há outras iniquidades que Ele nos livra também. A iniquidade dos nossos pensamentos, a iniquidade das nossas ações. Então Ele pede isso. Não era o ímpio que o salmista tinha que temer, era o Senhor. Não são as pessoas que devemos temer, é o Senhor que devemos temer. Porque quando nós tememos o Senhor, aí sim a nossa vida é transformada. Então era o Senhor que ele deveria temer. Seu juízo, o seu prescrutar. Irmãos, Deus prescruta até mesmo os nossos pensamentos. O que diz o próprio salmista em outro salmo? O próprio Davi disse em outro salmo. Ele disse: olha, a palavra ainda nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece todas elas. Irmãos, é diante desse Deus que nós vivemos. É diante desse Deus que caminhamos neste mundo. Um Deus que nos conhece, um Deus que prescruta, um Deus que tem um domínio total, até mesmo sobre os nossos pensamentos. E é diante desse Deus que Davi declara que ele conhecia o seu falar, o seu pensar, e até mesmo as palavras que ele havia pensado e não dito. E o próprio salmista dizendo: tal pensamento é maravilhoso demais, eu não o posso alcançar. Amém, igreja? Então, vemos que o maior temor que Davi devia ter, ele começa dizendo que estava temendo falhar perante os ímpios, mas agora no meio do salmo ele entende que não eram os ímpios que ele deveria, não era diante dos ímpios que ele deveria temer falhar, mas era diante do próprio Deus, o Deus que prescruta, o Deus que nos conhece. E aqui, no verso 10, aí ele mostra que ele não queria agora ofender a Deus. No início ele não queria ofender o ímpio e se tornar vergonha ao ímpio, mas no verso 10 ele muda. Ele diz: Senhor, tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que ele tem de precioso. Talvez você e eu tenhamos passado este ano muito preocupado com o julgamento que poderíamos sofrer dos homens. Às vezes todos nós temos essa preocupação, seja dentro da família, seja dentro de uma repartição de trabalho, a preocupação com respeito àquilo que as outras pessoas podem pensar a respeito de nós. E eu digo aos irmãos que, como pastor e um homem público, este é um temor que se agrava muito em nós, pastores, mas é um temor que nós precisamos combater o tempo todo, para que ele não nos domine, seja eu como pastor, seja os irmãos como um funcionário de uma empresa, um gerente de uma repartição, como membro de uma família. Nós precisamos combater esse sentimento. E eu creio que o único caminho correto
para não sermos dominados por este temor, né, daquilo que as outras pessoas podem pensar a respeito de nós. O único caminho correto é temer aquele que de fato nós devemos temer. E quem é que de fato devemos temer? O Senhor. Então Davi, ele muda a chave. Ele começa tendo medo de falhar perante os ímpios, mas agora, no meio do salmo, ou mais para o final do salmo, ele mostra que ele agora estava temendo o Senhor, estava esperando no Senhor, estava ali buscando o Senhor. Então, eu creio que o único caminho correto é esse. Então, Davi encerra este salmo com mais uma oração. Agora, a oração de um homem consciente. A gente caminha aqui para o finalzinho do salmo, mas nós já vemos uma mudança, né, em Davi, né? Agora ele era um homem, pelo menos consciente de 4 coisas. Primeiro, consciente da sua incapacidade de domar a sua língua. Por mais que você tente, irmãos, você vai falhar. Então Davi reconhece a sua incapacidade. Segundo, Davi reconhece a sua necessidade de propagar aquilo que era o bem, o correto, de falar, ou seja, falar coisas boas e corretas. Ele está consciente da sua fragilidade e da sua vida breve. E também está consciente de que é no Senhor que ele tem que colocar todas as suas esperanças. Então, consciente dessas 4 coisas, sua incapacidade de não tropeçar falando, porque o próprio Tiago diz que aquele que não tropeça naquilo que fala é varão perfeito. E citando de novo lá a pregação de Santo Agostinho, eu pesquisei essa pregação que ele fez em cima do Salmo 39 para poder, né, extrair dali algumas coisas para colocar no meu esboço, né, e quase que eu preguei o esboço dele, só que o esboço dele era 16 páginas, o meu é 4. No final do esboço dele, ele diz assim: olha, eu falei muito, porque não notei que vocês estavam cansados, porque se eu notasse que vocês estavam cansados, eu iria parar de falar. Eu, pregando 1 hora, eu uso 4 folhas, então eu fiz o cálculo de quanto tempo Agostinho demorou no esboço dele, deve ter demorado 4 horas, na pregação que ele teve, né? E uma das coisas engraçadas que ele bota no esboço, ele falando sobre essa questão da língua, ele diz assim: olha, a gente não consegue não tropeçar na língua. Ele diz: você já viu que a língua é até molhada, justamente para ser escorregadia, a gente nem pensa, daqui a pouco já falou alguma coisa que não deveria falar. Então Davi está consciente dessas 4 coisas: sua incapacidade de domar a língua, sua necessidade de falar o correto e o bem, a sua fragilidade e a sua vida breve, e reconhecendo que o Senhor é a sua única esperança. Então, de posse destas certezas, só resta Davi fazer uma coisa, que está aqui no verso 12 do Salmo 39. Ele diz: Senhor, ouve, Senhor, a minha oração e escuta-me quando grito. Por quê, meus irmãos? Quando grito o socorro. Interessante que ele começa dizendo no início do salmo que ele vai emudecer a boca dele, mas na oração ele diz: Senhor, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou um forasteiro à tua presença, eu sou um peregrino como todos os meus pais o foram. Então, de posses dessas certezas, Davi faz essa oração. Davi clama pelo socorro que vem do Senhor. Talvez olhando para o reino que ele deveria governar, né? Ele tinha ali o domínio sobre o reino de Judá, de Israel. Então, olhando para o reino que ele deveria governar e os muitos perigos que o cercavam, Davi grita dizendo: Senhor, socorro, eu preciso de ti. Talvez olhando para as muitas decisões que precisava tomar,
E os tropeços que havia tido no passado, que a gente conhece alguns tropeços de Davi, ele grita: Senhor, socorro, eu preciso de ti. E eu creio, meus irmãos, que esta deve ser a oração mais comum de um homem e de uma mulher que realmente teme a Deus. Se você teme a Deus de verdade, a tua oração mais comum vai ser essa: Senhor, socorro, eu preciso de ti para viver a minha vida, eu preciso de ti para cuidar da minha família, eu preciso de ti para realizar os planos que eu tenho para este novo ano. Então estamos iniciando um novo ano, irmãos, temos aí um ano iniciando diante de nós. Quantas coisas já sabemos previamente que poderão nos acontecer? Quantas coisas você já planejou para 2025? Quem tem coisas planejadas para 2025 aí? Quem já tem coisas, né? Acredito que todos nós já colocamos uma coisa aqui, outra coisa ali. Planejamos o ano de 2025. Mas olhando para esse ano de 2024, quantas coisas também aconteceram? Estavam fora do script, fora do planejado. Pelo menos eu posso dizer que muitas coisas deste ano aconteceram na minha vida que eu nem imaginava, lá no início de janeiro. Começando pela minha filha, me deu uma pernada nesse ano, minha filha. Já não bastava morar em Curitiba, foi morar na Alemanha, levou meu netinho, eu nem imaginava que isso iria acontecer, mas graças a Deus estou feliz, ela está vivendo bem, eu fico feliz com isso. Ontem eu estava vendo uma foto dele, depois se você quiser eu mostro a foto do meu neto para vocês, tá? O irmão Eliseu, o neto ainda nem viu o rosto dele, mas já está doidinho para ver o rosto dele, né, irmão Eliseu, Maneu? Mas eu fico vendo lá, ontem eu estava vendo a foto do meu neto, tomando um chocolate lá na Alemanha. Aí eu falei, meu Deus, ele beija até o celular, até o celular. Depois eu vou mostrar as fotos para os irmãos do meu neto, Neste ano eu nem imaginava isso. Neste ano, nem imaginávamos que o nosso bispo Weber poderia sofrer o que sofreu e ficar na situação que está. Não imaginávamos. Nem passava pela minha cabeça que eu seria chamado pelo Primaz para poder cuidar aqui da Igreja da Vila e dos irmãos. E você? Quantas coisas que você não imaginava acontecer neste ano e aconteceu na tua vida? Quem pode falar assim, pastor? Muitas. E se não for suficiente para uma mão, você pode dizer, muitas, pastor. Então, olhando para 2025, o que você espera? O que está aí na sua cabeça, no seu coração? O que você espera para 2025? Talvez você possa dizer, sim, pastor, espero certamente coisas boas. Obviamente, esse é o nosso primeiro pensamento, queremos coisas boas. Mas entenda, isso não está no nosso total controle. Não está. Por isso a oração que devemos fazer é essa oração que Davi faz aqui, depois dele tomar consciência dessas coisas todas, da dificuldade, da brevidade da vida. A oração que ele faz é essa: Senhor, socorre-me e sustenta-me a passar 2025, assim como o Senhor me sustentou em 2024. Você pode fazer essa oração comigo? Senhor, diga comigo, Senhor, socorre-me e sustenta-me a entrar em 2025, assim como o Senhor me socorreu e me sustentou em 2024. Amém, igreja? E nossa oração com respeito a isso
ela deve ser mais firme e confiante ainda. Davi fez essa oração dentro de um contexto, dentro de um tempo que ele vivia, mas nós devemos fazer essa oração mais firme e confiante ainda, sim, pois nós temos garantias que Davi não tinha completamente na época em que ele vivia, e nós as temos hoje. Elas foram reveladas, nós as conhecemos. Nós temos a garantia da obra de Cristo Jesus, a obra que Cristo realizou. Então o pedido que Davi faz para que Deus tire de sobre ele o flagelo, lá no verso 10, nós de certa maneira não fazemos esta oração, nós agradecemos como nós cantamos nesta manhã, porque Deus tirou de sobre nós o flagelo, a ira que pesava sobre nós, a culpa do pecado que estava sobre nós. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Então esse flagelo já foi tirado. Então, pela revelação do Evangelho, nós sabemos que o pior flagelo que pesava sobre nós, que era a ira de Deus por conta dos nossos pecados, esse flagelo foi retirado de sobre nós, porque Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. E a Bíblia diz que ele bebeu o cálice da ira de Deus. Você está livre do flagelo de Deus. Você pode dar um glória a Deus? A ira de Deus não vai recair sobre a tua vida, porque Jesus retirou. E Davi, que em todo este salmo fala da brevidade da vida, também porque não sabia da esperança da ressurreição, ou pelo menos essa era uma revelação ainda meio que anuviada, meio que ainda não completa para eles. Davi não sabia disso. Nós sabemos hoje, temos a certeza, irmãos, de que ainda que a nossa vida aqui chegue ao número de 70, 80, 90, e isso seja pequeno diante de toda a história, o que a Bíblia nos promete, irmãos? Que nós viveremos uma vida eterna na presença do Senhor, que o nosso corpo não ficará no túmulo, mas que no dia da ressurreição nós estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dar glória a Deus também por isso? Você tem uma vida eterna garantida por meio de Cristo Jesus. Então, 2025 está chegando aí, poucos dias faltam, mas um ano que vem, em que viveremos coisas que temos vivido todos os anos. Aqueles que saem para trabalhar, 2025 vai ter trem. Uns fizeram assim, vai ter trânsito, a linha vermelha vai continuar engarrafando, linha amarela, Brasil, vai ter desafios financeiros, vai ter pessoas chegando, né, irmão Eliseu? Né, irmão José? Vai ter pessoas partindo. Então, tem coisas que vão ser normais em 2025, como foram em 2024, faz parte do pacote. Passaremos por coisas que serão surpresas. Eu pelo menos tenho orado a Deus e pedido, irmãos, entenda a oração do pastor, né? Eu tenho pedido a Deus, Senhor, menos surpresa. 2024 eu já tive muitas, mas eu sei que essa oração não serve. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é o soberano sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Então, usando os significados do nome Jedutum, mais uma vez, lembrando do significado do nome Jedutum, né? Aquele que louva e aquele que passa por entre os outros. Nós podemos dizer que a nossa missão, enquanto estamos aqui passando por entre os outros, a nossa missão é louvar e temer a Deus, enquanto estamos passando os nossos dias neste mundo, meus irmãos.
Nós somos os peregrinos e forasteiros que Davi fala aqui neste salmo, sim. E ele diz que ele era um peregrino e forasteiro como os pais deles foram no passado. E de fato, nós somos peregrinos e forasteiros como foram os nossos pais, como foram os nossos avós, que talvez estejam aí ou que talvez não estejam mais aí. Nós somos os peregrinos e forasteiros que vivemos nesta terra. E a única coisa que realmente vai contar é se vivemos os nossos dias para agradar, exaltar e honrar o Senhor. Então a nossa missão principal em 2025 não é ganhar muito dinheiro, a nossa missão principal em 2025 não é conquistar qualquer outra coisa no campo material ou tal. A nossa missão principal em 2025 é continuar vivendo os nossos dias para agradar, exaltar e honrar ao Senhor. Quem aceita isso como uma missão para 2025? Então que em 2025, pautando nesse salmo, nós busquemos cuidar e vigiar mais sobre aquilo que nós vamos falar, sem nos calar a respeito do bem, especialmente no anúncio do Evangelho aos pecadores. Faltando no salmo, devemos buscar compreender que somos frágeis. Nós somos frágeis. Eu não ouvi amém de ninguém. Nós somos frágeis, meus irmãos. Nós somos frágeis. Nossos dias estão passando. Não ocupemos demais os nossos dias com as coisas contrárias ao ensino bíblico. Que em 2025 busquemos descansar nas certezas que Cristo nos trouxe com a sua morte vicária. Ele afastou o flagelo que cairia sobre nós. Ele nos trouxe a certeza de vida eterna. Ele nos trouxe a paz com Deus. Nós precisamos descansar mais nessas certezas que Cristo trouxe a nós. E por último, entremos em 2025, não como muitos falam lá fora. Vamos entrar com o pé direito. E às vezes até pessoas falam isso para o crente, né? E o pior é quando o crente fala isso, né? Aí, meu Deus do céu, não tem aí, Jesus, tem misericórdia, né? Mas vamos entrar em 2025 não com o pé direito, como muitos falam lá, mas vamos entrar em 2025 com a certeza que o próprio Senhor nos deu, o próprio Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até quando, meus irmãos? Até a consumação do século. Então, quando ele falou todos os dias, isso inclui 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro, 20 de dezembro, 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2025. Ele vai estar contigo todos os dias, sustentando, guiando e trazendo sabedoria a nós. Amém, igreja? Então, vamos entrar em 2025, pedindo a Deus menos surpresas, mas ao mesmo tempo dizendo: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor vai continuar me sustentando. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Então feche os teus olhos e agradeça a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, obrigado por esse entendimento maravilhoso que podemos captar da Tua palavra. Sim, meu Pai, somente o tolo vive uma vida, ó Deus, vive uma vida errada, vive uma vida, ó Deus, trazendo danos para si mesmo, porque ele ignora aquilo que a Tua palavra nos ensina. Senhor, e nesta manhã, obrigado pela revelação da Tua palavra, que nos mostra realmente isso, Senhor, nossa fragilidade, a brevidade do tempo que nós vamos viver aqui nesta terra,
mas, Senhor, nos chamando a esse compromisso de confiar no Senhor, de esperar no Senhor, de clamar pelo socorro do Senhor, de reconhecer que a nossa esperança não está naquilo que o dinheiro pode nos trazer, os bens podem nos trazer, não, Senhor, a nossa confiança está em Ti, Senhor, em todo o tempo. Por isso, Senhor, que esta palavra provoque no coração dos meus irmãos e irmãs uma atitude correta, meu Deus, para entrar no ano novo que se inicia daqui a alguns dias, Pai, de continuarmos fazendo aquilo que somos chamados a fazer, tal como o nome Jedutum traz o significado a nós: aquele que louva o Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, enquanto passa os seus dias aqui na terra. E quando esses dias se findarem aqui na terra, nós estaremos vivendo eles plenamente na eternidade, não mais, ó Deus, sendo uma vida breve, não, mas agora uma vida eterna, na presença do Senhor, desfrutando do Senhor, não mais sofrendo, meu Pai, as preocupações desta vida, mas tendo o consolo, a graça e a presença do Senhor para toda a eternidade. Por isso, meu Pai, desperta os teus filhos e filhas nesta manhã, aqueles que entraram aqui, Senhor, preocupados, ó Deus, com coisas que envolvem a saúde, aqueles que entraram aqui preocupados com coisas que envolvem a vida material, Senhor, que o Senhor traga paz ao coração dos teus filhos, oh Deus, e traga esta certeza, que o Senhor estará conosco, todos os dias de 2025, todos os dias dos anos que vamos viver nesta terra, e esta é a certeza, Pai, que nós queremos viver, para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga, amém e amém. Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra nesta manhã? Somos peregrinos, rumo ao céu, estamos indo para o céu, e mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos, vá para casa agora, descanse, mas logo mais, você, ainda que você não tenha o hábito de vir à noite, venha à noite, traga a sua família, para a gente fazer um culto de louvor a Deus e ter ali um momento especial de comunhão ali, porque vai ser o nosso último culto do ano de 2024, depois só vamos se ver ano que vem. Levante a sua mão assim. Amado Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito ao longo deste ano. Sim, não foi um ano fácil, Pai, foi um ano de tantas lutas para todos nós, foi um ano de grande luta coletivamente para esta igreja, mas aqui está a igreja de pé, porque o Senhor tem sustentado os irmãos, o Senhor tem sustentado as famílias desta igreja. Aproveitamos, Senhor, para orar pelo Teu servo, o Bispo Weber. Continua guardando e sustentando o Teu servo, e a nossa oração é para que em 2025, ó Deus, possamos colher frutos de uma melhora na vida dele, Pai, de vermos uma evolução na recuperação dele. Nós cremos nisso, Pai, e oramos por isso. E agora, se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor nos leve de volta, guardados em Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.